Eu peço aos irmãos que leiam comigo já no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, no verso... só o verso 27. Que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Só isso. Jesus, ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, que é o bom pastor. Aqui Jesus está falando sobre o bom pastor. Ele é cercado enquanto ele estava no templo de Jerusalém, e muitos dos judeus daquela época, os crentes da época, digamos assim, o cercam e falam: se você é Messias, fala logo pra gente. Ele fala: se eu fizer várias obras da parte de Deus, vocês não creem. Então o que eu posso dizer para que vocês acreditem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. E aí a gente se pergunta o seguinte: como a gente sabe que é ovelha? Como nós sabemos, como nós reconhecemos a voz do bom pastor e sabemos quem ele é? Em que posição nos colocamos para que nós venhamos a saber, ter certeza, a convicção de que estamos realmente ouvindo a voz de Deus? Porque muitos falam por Deus, existem muitos pregadores, existem muitas doutrinas, muitas teologias, muitas religiões que falam ser a voz de Deus, falam pregar o verdadeiro evangelho. E qual seria o verdadeiro evangelho? Qual seria a voz de Jesus? Como nós temos tanta convicção de que nós somos ovelhas e estamos realmente ouvindo a voz de Jesus? Eu vou tentar aqui com os irmãos, diante da palavra, trazer essa resposta. E eu queria que os irmãos abrissem comigo mais uma vez as suas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23, bem conhecido, texto que todo cristão conhece. Irmãos, eu quero dizer que existiam na época de Jesus dois tipos de crentes muito chatos, que ambos tinham problemas com Jesus e com o que ele falava. Existiam duas seitas principais, né? Existiam muitas seitas de judeus daquela época, mas existiam duas das principais, que eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus era aquele crente chato, o teólogo com muito conhecimento e que sabia muito da palavra e que ele vivia em plena santidade e negação de si mesmo. Ele mortificava de fato a sua carne e ele vivia a palavra de Deus. Mas Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque eles viviam aquilo que era o mandamento e as tradições, só que quando chegava na parte de amar o seu próximo, a parte de compartilhar o evangelho, se compadecer e sentir aquilo que Deus sente pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, os judeus falhavam miseravelmente, os fariseus. Eles julgavam as pessoas, eles eram os super crentes. Jesus fala que um fariseu estava orando no monte, ele olha para um pecador e fala: eu não sou como esse pecador, eu dou o meu dízimo, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre obedecendo a palavra, eu faço tudo conforme a lei diz. Os saduceus, por outro lado, era o crente que estava sempre na igreja e se considerava um verdadeiro adorador, porque ele sempre cantava na igreja, ele estava sempre adorando segundo a própria palavra de Deus ordenava que ele adorasse. Ele era o crente, o verdadeiro adorador, a nova geração de adoradores, aquele que se entrega ao coração de Deus, está sempre no templo. Todos os dias quero estar na sua presença. Só que quando saía do templo, ele não era mais nada. Ele era aquele crente só de aparência. Era aquele cristão que estava sempre envolvido no ministério, numa obra missionária, em algo, só que na sua vida mesmo não havia Jesus. Na sua casa ele não sabia ser crente. Era o saduceu. E aquelas duas seitas brigavam entre si. E nenhum deles gostavam de Jesus. Porque
Jesus falava que o mais importante, aquilo que justificava o homem, era a fé. E todos esses queriam ser justificados pelas obras. Todos esses viviam pela aparência. E aí Jesus, ele pega para todos esses judeus que viviam julgando ele e seus discípulos, ele fala: por mais que eu faça as obras por parte do meu Pai, vocês não vão crer. Vocês podem dizer que creem, mas vocês não creem verdadeiramente. Vocês vivem de aparência. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o que é seguir Jesus? No Salmo 23, a gente tem uma resposta de que Davi, o rei Davi, o imperador, o soberano de Israel ali, o cargo máximo que ele tinha em Israel, o monarca, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No primeiro versículo do Salmo 23, a gente já vê o Senhor. Esse Senhor, ele tem dois significados, ele pode ter dois significados. Primeiro, o nome santo de Deus, Yahvé, que era o nome sagrado para os judeus. O outro, que poderia ser traduzido como o hebraico Adonai, que é aquele que é dono, aquele que possui. Eu sou posse de um Senhor e obedeço somente a Ele, minha vida está entregue a Ele. O Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha obediente a Ele. Nada me faltará. Reparem que a gente fala muitas vezes errado esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não existe o e. É o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Portanto, nada me faltará. Porque Ele é meu pastor, a consequência é que nada me falte. Em algumas traduções está escrito: não me faltarás. Ele não me falta em nada. Ele me supre em tudo. Contudo que eu seja sua ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor guiava as suas ovelhas, o pastor guiava as suas ovelhas às águas tranquilas, para que elas pudessem se refrescar e beber a sua água, sem que, se fosse uma água turbulenta, a narina da ovelha é muito próxima da boca, ela sufocava. Então, o pastor sabia um local específico onde levava as ovelhas a um riacho, onde as águas eram tranquilas, elas poderiam beber a água ali, sem ele se preocupar que as suas ovelhinhas fossem sufocar. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas da justiça, o caminho da justiça. Por amor do nome do Senhor Jesus, Ele nos guia pela justiça, o reto caminho, o caminho do justo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo é muito importante para nós entendermos, para nosso entendimento de que Deus não nos livrará do vale da sombra da morte, porque faz parte daquela caminhada. Quando o pastor nos leva para fazer a sua caminhada, ele nos leva pela vereda da justiça, e no caminho está o vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte tem lobos e tem predadores. No vale da sombra da morte tem caminhos pedregosos. No vale da sombra da morte tem espinhos. No vale da sombra da morte tem o perigo de uma ovelha se perder. E as ovelhas tinham medo daquele caminho, porque até mesmo os animais irracionais, eles têm o que a gente chama de traumas. Então, quando um grupo de ovelhas passava por um local, ela tinha a memória de que uma das companheiras delas foi arrebatada por uma fera naquele lugar. Então, elas passavam pelo vale da sombra da morte, mas o que acalmava elas? A voz do pastor que estava à frente. A voz do pastor, guiando pelas veredas da justiça, pelo caminho reto. Se você andar pelo vale da sombra da morte, você estará no caminho reto, porque o pastor está te guiando.
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a vara e o cajado são duas ferramentas que os pastores usavam, que o cajado era mais ou menos desse tamanho, era um cabo, era um galho desse tamanho com uma curva. E a vara era basicamente uma vara de uma árvore, tirado um galho de uma árvore, uma vara reta com 1 metro e 15 mais ou menos de comprimento. Essas duas ferramentas que que os pastores usavam, eram para guiar. A vara servia para guiar a ovelha quando ela saía do caminho. E como é que eles guiavam? As ovelhas saíam do caminho, o pastor vinha atrás e a ovelha tentava sair, e com a varinha o pastor batia no lado ou nas patas das ovelhas. Isso causava dor e desconforto, mas as ovelhas voltavam para o caminho. Então, quando estamos começando a passar por caminhos pedregosos, quando nós fazemos a escolha, quando a gente se distrai da vereda da justiça e a gente começa a pegar um outro caminho, o pastor vem, o bom pastor vem e dá um golpe. E é doloroso. O verdadeiro evangelho vai ser sempre aquele que é doloroso para você. Ele sempre te confronta, porque você é pecador, porque nós somos falhos, porque nós nos distraímos do caminho correto, porque às vezes a gente quer partir para os terrenos pedregosos, porque às vezes a gente se distrai e sai das veredas da justiça, porque muitas vezes a gente é injusto, e aí ele com a sua vara vem e dá aquela pancada para que a gente volte para o lugar. Muitas vezes a gente não está entendendo porque está apanhando. A gente está saindo do caminho e está apanhando, mas a gente está distraído demais, porque estamos sendo ou saduceus demais ou fariseus demais. Porque ou a gente está se sentindo super crente e está tentando ver a trave no olho do irmão sem ver o cisco no olho do irmão sem ver a trave que está no nosso olho, sendo super crente, porque os nossos pecados a gente consegue perdoar, os pecados do irmão é mais difícil. Então a gente está sendo fariseu demais e está saindo do caminho. E Jesus vem, que é o bom pastor, e nos dá uma pancada com a vara. E ela é para consolo. A palavra consolar no hebraico significa nahan. O termo correto é arrependimento. Os judeus usavam essa palavra consolo, nahan, para dizer que quando uma ovelha saía e ela se assustava e ficava ofegante, o pastor a consolava, ele a conduzia. E aí, com a respiração ofegante, ela se tranquilizava. Ela vinha ao reconhecimento de que estava saindo do caminho, para depois ela vinha a calmaria, depois da pancada. Então, a palavra nahan é usada no hebraico tanto para consolo, quanto para arrependimento, significando que para você chegar ao verdadeiro evangelho, você precisa do arrependimento. E o arrependimento é quando o Espírito Santo vem ao nosso interior e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente entra em desespero e o nosso fôlego começa a cair, a perder. E a gente entra em pânico e desespero, e vem o pastor com o seu bálsamo, com o seu óleo, e nos acalma. E é dessa forma. Às vezes somos saduceus demais por outro lado, e a gente está achando que está tudo bem, porque estamos sendo assíduos na igreja, porque estamos sempre aqui cantando e louvando, passando os nossos dias em comunhão com os irmãos, porque temos uma leitura bíblica diária, porque só assistimos pregação e louvor no nosso dia a dia. E aí a gente se distrai mais uma vez e começa a sair das veredas da justiça. E o que seria sair das veredas da justiça? Jesus disse que em João capítulo 15, aquele que ouve as minhas palavras e as seguem, esse tem o amor do Pai nele.
esse me ama. Por quê? Jesus ele diz: aquele que te odeia, aquele que te persegue, ore por ele. Perdoe 70 vezes 7. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de saduceus, uma vida de fariseus, e não estamos cumprindo com o básico que é os mandamentos de Jesus. Não estamos vivendo o seu verdadeiro evangelho. Não estamos amando como deveríamos amar. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente só quer receber muitas vezes. A gente não quer dar do nosso tempo, dos nossos recursos. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa está diante dos nossos inimigos. Muitas das vezes que a gente se assenta numa mesa, estamos assentados perante os nossos inimigos. Os nossos inimigos são aqueles que estão mais próximos, muitas vezes, e a gente não percebe. A perseguição sempre vem para o crente. Nós pregamos o evangelho e nós falamos: se você crer, você vai receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Se você crer, você vai ser salvo. E o ímpio chega para a gente e fala: mas o que é crer? Eu creio em Jesus, eu só não vou para a igreja. Eu tive uma conversa dessa esses dias com o meu pai, que não é cristão. Nós fomos de carro buscar uma TV no concerto. E aí eu entrei no carro com meu pai, e a gente conversando, ele falou: mas eu sou crente, porque eu creio. Por que eu não sou discípulo? Eu falei: você não é discípulo de Jesus. Ele: por quê? E aí eu comecei. Jesus disse que se você não ama o seu próximo como você ama a si mesmo, você não é discípulo de Jesus. Você está achando que é só por causa da igreja? Na igreja é onde eu aprendo essas coisas. Na igreja é onde nós nos reunimos para aprender e falar do evangelho, para adorar o mesmo Deus. Mas se você não ama o seu inimigo, se você não consegue perdoar, e o que é perdoar? A Bíblia diz exatamente que perdoar é esquecer. É esquecer. O irmão te fez mal? Esquece. Perdoa. Perdoar sempre, 70 vezes 7. Se o irmão pecou contra ti 70 vezes 7, 70 vezes 7 você vai perdoá-lo. Se você não ama, se você não perdoa, se você não se doa, se você não acha mais bem-aventurado dar o que receber, você não é discípulo. E ali eu fui convencendo meu pai de que ele não era um discípulo de Jesus. Porque muitas vezes a gente se acha discípulo e a gente crê num evangelho e quer pregar um evangelho diferente daquilo que a gente tem aprendido. Então, quando Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está se colocando na posição de ovelha. E o que a ovelha é? Ela é totalmente dependente do seu pastor. O que a ovelha faz? Ela entrega a sua vida, o seu dia ao seu pastor. Muitas das vezes a gente sabe o que precisa, a gente sabe o que fazer, a gente sabe que tem que confiar plenamente em Deus. Eu costumo dizer que a fé é como um paraquedas. Você está dentro de um avião e o avião, o piloto fala assim: o avião vai cair. Ele deu pane, ele está indo de encontro com aquela montanha lá. Aí, o que eu devo fazer? Você deve pegar esse paraquedas e você pula. Só que para nossa mente, o salto de um lugar muito alto é um salto para a morte. Só que você coloca toda a sua confiança naquele paraquedas. Você está sentindo o chão nos seus pés e você está seguro dentro daquele avião. Tem muita gente que morre porque não tem coragem de pular. Mas você confia 100%. Então a fé é saltar, confiando na promessa que Deus nos fez. A Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento.
Eu estava na escola bíblica dominical, a irmã Márcia estava ministrando sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, de sabedoria e conhecimento. Eu fiquei encucado com aquilo. Eu comecei a pesquisar, irmã Márcia. Aí eu fui ver um tema de concordâncias na Bíblia que diz onde a palavra conhecimento era usada no Novo Testamento. Todos os momentos que a Bíblia usava a palavra conhecimento ou ciência, ela falava de intimidade. Conhecer é você ser íntimo àquilo. Conhecer é quando algo é revelado para você, onde você tem uma mudança de pensamento, onde você conhece com intimidade, você se aproxima daquela ciência, você tem uma intimidade maior. Se qualquer um de nós perguntássemos ao apóstolo Paulo o que é ser espiritual, o apóstolo Paulo ia dizer: conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus e servir. Então, não é como os fariseus acreditavam, não é por muito conhecer, mas praticar aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. Então, ser ovelha e reconhecer a voz do pastor é ter intimidade com ele. E a intimidade é confiar 100% naquilo que ele te prometeu, e não aquilo que ele não te prometeu. Não é vir e ser assíduo o tempo todo nos cultos e estar participando da igreja sem ter um conhecimento maior daquilo que eu estou fazendo. Não é estudar e ter um conhecimento que nenhum outro tem, mas usar aquilo que Deus nos falou para nos aproximar dele e viver debaixo da sua graça. Em suma, na conclusão, ouvir a voz de Deus, receber e reconhecer quem é o Senhor, é saber exatamente quem é que está falando, porque nós sabemos como se comporta o pastor, nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos quem é Jesus, nós entendemos que ele derramou o seu sangue, não para que nós venhamos a ter tudo, mas que tudo que nós viéssemos a precisar e necessitar, ele nos supre. Então, o Senhor, sendo seu pastor, nada te falta, só que você precisa ser ovelha. E como o pastor Cláudio pregou aqui, João 14:6, não é, pastor? Que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nós venhamos a compreender o que é ser ovelha, que nós venhamos a entender o que é se entregar, o que é obedecer à palavra de Deus, o que é viver na vereda da justiça, e entender que a vara e o cajado são para nosso consolo e nosso conforto, porque se não houver aquela pancada, não haverá arrependimento. Quando a ovelha caía num buraco, quando ela se desviava, o cajado servia, com aquele gancho no cajado, para o pastor puxar a ovelha. E isso também machuca, isso também nos fere, mas é saber que até essas pancadas fazem parte do processo que te coloca no caminho correto. Então, viver o evangelho não é viver um evangelho de maravilhas. Muitas das vezes a gente está passando por caminhos tortuosos, a gente está indo em direção ao abismo e não estamos vendo. Então, quando vir a pancada, a gente deve se perguntar: Deus, será que eu estou no caminho da verdade, da justiça mesmo? O que o Senhor quer falar comigo? Um amigo uma vez me disse o seguinte: quando você passar por um processo muito doloroso na sua vida, ao invés de você perguntar para Deus: Deus, por quê? Você pergunte: Deus, para que eu estou passando nisso? Para que eu estou passando esse processo? O que eu preciso aprender para ser melhor? O caminho do deserto, todo o caminho do deserto, foi um caminho de aprendizado, para que os irmãos chegassem na terra prometida e eles já tivessem um conhecimento de Deus. Então, viver de acordo com o evangelho
é viver a vida de ovelha. E que nós venhamos a compreender e receber essa palavra em nosso coração e que venha nos transformar a cada dia. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.